Cara, sou o Luiz Costa aqui, né, cara? Trabalho com produção de conteúdo, principalmente conteúdo voltado à cultura pop aí, né? Que eu sou do Arena Nerd, inclusive conheci o Pedro aí, o famoso Ratatouille, né? Por causa aí do contato do Arena Nerd com o esporte marcial. E hoje, cara, eu vivo totalmente de produção de conteúdo, né? E até pelo papo é uma coisa que, né, por essa questão de ter surgido a quarentena, é uma coisa que eu vou colocar na roda, né, cara? Porque eu já estava trabalhando em casa, então essa questão do home office é o meu office total. Assim. Tipo, né? E até é engraçado, porque quando eu converso com pessoas, eu falo, mano, não mudou quase nada para mim, tá ligado? Tipo... Sim. E até em alguns sentidos, lógico que, né, a aglomeração já não rola mais, tipo, sair com os amigos e tal, coisas assim não rolam mais, né, cara? Mas de trabalho, cara, cresceu muito a demanda, assim, para produção de conteúdo, saca? Tipo, é uma coisa que a galera tá precisando consumir e notícias, inclusive em relação, né, à pandemia, vivem surgindo, cara. Todo dia tem uma notícia nova e conflitando com lançamentos, com produções de Hollywood, de TV e coisas do tipo, né, cara? Então ali, ó, notícia zona comendo todo dia e eu tô lá cobrindo, né, fazendo o que posso aí, tá? É legal que você tocou num assunto que você pode falar pra gente que, assim, você está assistindo até onde isso está afetando esse mundo, né, das produções de, sei lá, de TV, de streaming, né, de Netflix e tal. Você, o que é que você começa a pegar dessa gente? Eu duvido que isso tenha diminuído o ânimo e capacidade deles de produzir, né, cara? Cara, ó, pois é, e é engraçado que isso está influenciando até na criatividade, né, da galera, de escritores, de roteiristas e tudo mais, diretores, porque, ó, cara, até uma informação aí, não sei se vocês estavam sabendo, que veio à tona o papo do Demolidor 2 com o Stallone e o Wesley Snipes. Nossa. Jura? Não, não tava. Surgiu... Eu ia adorar, cara, eu adoro aquele filme. Cara, imagine isso. Olha aí. Qual o Wesley Snipes loiro? Cara, estilo Dennis Rodman, né? Maravilhoso, mas então, cara, eles comentaram sobre esse filme por causa, né, do coronavírus, que o contato físico no filme é proibido, né, naquele futuro lá. Verdade. E agora nós estamos com isso, né, cara? Cara, você vê que esse assunto gerou, né, essa conversa, e daí o Stallone já informou que ele já estava escrevendo, e a Warner lá estão trabalhando junto. Esse ponto que você está falando é super interessante, porque na realidade é isso que a gente está conversando aqui agora em relação à adaptação. Né? A gente está num período que, obviamente, em quarentena parou-se tudo, parou o sistema, parou tudo que a gente está conversando, só que as responsabilidades imediatas ainda continuam. Sim, claro. Das indústrias de produzirem, que tiveram impacto, todo mundo, a economia como um todo perdeu, ninguém, né, tirando um ou outro aí, que sempre tem alguém ganhando dinheiro com as coisas, mas assim, todo mundo foi impactado no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil que a gente está falando. Então, essa capacidade de adaptação é uma coisa que a gente vem falar aqui, como a gente automaticamente já está vendo que, cara, o mundo não vai ser o mesmo. E eu não estou falando que a gente não vai mais sair na rua, não estou falando que a gente não vai mais se reunir, mas, por exemplo, quando é que vai ser possível voltar a ter um evento esportivo, seja ele qual for, um show ao vivo? Então, assim, o relacionamento entre as pessoas vai ter que se usar máscara durante um tempo, o contato físico já não vai ser mais o mesmo, se a pessoa já é um pouco retraída agora, então vai ficar mais ainda. Então, cara, imagina eu que pratico jiu-jitsu, cara. Então, nossa, cara. Não, a gente um monte de incertezas. A gente sabe que algumas coisas... É ano que vem, cara. É mais de um ano sem praticar. Acabou. Algumas coisas a gente sabe que vai manter. Agora outras, esquece, elas não existem mais, né? Pois é, cara. Assim, isso que você falou em relação ao teu dia a dia é legal de trabalho, porque para você o home office já era um home office mesmo, né? Assim, trabalho, então, Luiz, o legal de você falar isso, assim, vocês têm o canal vocês têm o Instagram de vocês, que é mega ativo, né? Vocês têm podcast, né? E aqui que eu queria saber, vocês estão gravando dessa maneira que a gente está também, separados. Exatamente. Porque normalmente vocês vão, junta todo mundo numa mesa lá, é legal pra caralho. Nossa, troca ideia durante um tempão.
Sim, e isso daí faz falta pra caramba, cara. Porque assim, ó, né, a gente Sim. se reunia em um dia da semana para gravar os vídeos do canal, né? Que era e live, né? Que a gente estava fazendo junto, começando com a live esse ano aí. A gente estava se reunindo num dia X, na segunda-feira. E daí, em toda quinta, a gente ia para o estúdio, que é parceiro nosso do podcast, que eles que gravam, editam, né? Que é a Tumpats Studio, fica aí a dica também para, né, conhecerem. Boa. Cara, que é um estúdiozão foda aqui de Curitiba, cara. E a gente ia lá e comia pizza, porque tem patrocinador de pizza e coisa assim, cara. Eu vejo... Puta, é demais, Cadu. Você tem que ver os caras, cara. Eles têm amigos de hamburgueria, pizzaria. É foda. Mano, não sei como você tá magro, Luiz. Porque eu tenho que ficar treinando, né, cara? Senão eu também vou virar uma bola. Pode crer. Mas esse lado social é o que você tá falando. Esse lado social todo, que é o que... tem coisas maravilhosas que estão acontecendo com isso. Aprender ao lance de empreender, a questão de se trabalhar remoto. Você não precisa ter uma empresa que tem 300 funcionários. Isso vai melhorar outras coisas. Isso que está mudando para mim está sendo maravilhoso. Tomara que seja esse caminho. Agora, você tem um ponto que é um ponto emocional humano muito forte. O social de estar perto. É legal fazer isso tudo, mas a gente não vive trancado. A gente vive socializando, né? Exato. Pessoalmente. Como vai ser? O ser humano é um bicho social, né? E tanto que essas conversas em grupo, principalmente o podcast, você sente que estar ali, a gente sempre fez questão, inclusive, de quando recebia convidados, assim, que fosse lá com a gente na mesa lá, sabe? Porque a vibe é outra, né, cara? O assunto discorre de uma forma diferente, né? Apesar de a gente ter essa tecnologia que proporciona a gente fazer isso daqui que estamos fazendo, que é legal pra caramba também. Sim. Mas, cara, estar ali, sabe? Às vezes até colocando uma cervejinha na mesa. Verdade. Tem o lado tudo positivo, cara, que eu acho que a gente tá vendo esse lance de desacelerar. A gente fala muito isso no manifesto, né? A gente tava numa vida também muito insana, o mundo muito insano. Por esse aspecto, pra gente, na minha opinião, falando especificamente, o Cadu, obviamente você não pode falar que uma coisa dessa é uma coisa boa, porque muita gente está morrendo, não é uma coisa boa, mas assim, eu acho que nós humanos estávamos precisando parar mesmo, né? Seja da melhor forma, quero dizer. E tomara que a gente consiga mudar todas essas coisas, né, cara? Obviamente que o social não vai deixar de existir, eu não acredito que isso vai mudar, mas essa questão de se relacionar com os outros, o que você pode fazer de diferente para melhorar o dia a dia, o seu e o do outro, principalmente, né? É louco, cara, como parece que a gente está seguindo um caminho. Claro que é uma coisa meio longe, né, de a gente chegar a ser como o Japão, cara. Você vê que o Japão ele já tinha essas atitudes há muito tempo já. Sim. Máscara lá para gripe, coisa assim, máscaras estilosas já existem há anos. Há décadas, né? Há décadas, e os caras não também têm esse pouco contato físico, né? Apesar de eles terem uma grande aglomeração de pessoas. Cara, uma vez eu fui para lá, né, cara, ainda, e quero voltar um dia, mas, porra, você passava por pessoas, uma multidão, assim. Só que, ninguém se encosta, tá ligado? É incrível, cara. É incrível. É o futuro, né? É o nosso futuro. Eu tava vendo outro dia aí, eu assisto bastante Papo de Segunda no GNT, do Porchat, com o Bosco, cara, lá com o Emicida, é muito bom. Eu até recomendo. Esse programa é massa. Conversando, ele tava falando exatamente sobre isso. Esse negócio que eu tava brincando do futuro. O Guga, que é um jornalista lá do Manhattan Connection, apareceu lá, né, com eles live dos Estados Unidos. Ele fala, você daí, Guga, aí do futuro, como estão as coisas aí no futuro? Porque o cara tá lá nos Estados Unidos, obviamente, tem coisa ruim como qualquer lugar, mas as coisas sempre acontecem, essas que a gente é carente pra caramba, lá já acontece há muito tempo. Esse exemplo do Japão que a gente conversou outro dia aí. As crianças na escola no Japão servem a comida dos amiguinhos. Tem uma reportagem dos amiguinhos na mesa esperando, aí um vai lá, serve para ele. Eles vão se revezando durante a semana. É uma noção de coletivo muito diferente. Exato. Eles vivem, cara, em prol da sociedade mesmo. Assim, exato. Parece que egoísmo é uma coisa muito rara lá. Sim. Né? Tipo, eles estão não tem... pensando no... não entra na cabeça deles, né? É porque é educação, né? É inconcebível para os caras. Mas é outra coisa... Sociedade que é muito permissível e boa para o indivíduo é ruim para a sociedade, né? Verdade, e o grupo mesmo, e a sociedade que é boa
para a sociedade é normalmente muito dura com o indivíduo, né? É, E o japonês vive muito isso, né? Sim, É extremo. Tanto que o índice de suicídio lá, né, cara, é brutal. muito alto. Né? É uma coisa que exagerado. eles devem invejar na gente, que é essa afetividade, essa coisa mais calorosa, assim, né, cara? E a gente inveja, tipo, eles estarem 30 mil anos no futuro, né? Exatamente, ainda são as duas pontas, são os dois extremos, né? Aqui no Brasil... A gente só vê os videogames. Pois é. Você, assim, sinalizou um aumento, uma intensificação de movimento digital aí agora, né, com essa situação. Você consegue descrever um pouquinho isso pra gente, cara? Falar o que é que você notou aí? Cara, pois é, velho. Eu tô trabalhando, né, com produção de conteúdo não só pro Arena Nerd, eu tô escrevendo pra... Desculpa, quanto tempo você faz isso? Cara, no Arena, eu tô, acho que desde 2016... E inclusive, até para já contar a história, eu comecei a trabalhar nessa empresa, é uma plataforma digital, trabalhando para que produz conteúdo, né? Eu escrevo textos para sites de games e para site de série. É o Minha Série e o Voxel aqui, né? Eu escrevo para essa empresa numa plataforma digital. E, cara, eu vejo por essas notícias que estão chegando agora, e não só, né, filmes e séries que a gente comentou que foram impactados pela pandemia, mas os jogos, cara, têm sido muito impactados também, né? Porque as empresas que geralmente estão lá também no Japão e coisas assim, eles sofreram muito e tiveram que trabalhar home office também. Então, os lançamentos de games, cara, todos os eventos gigantescos de convenções foram cancelados, cara. Sabe? Sem data, assim, tipo, de previsão para acontecer, e alguns já falaram, cara, cancelado. Exatamente isso, a ponta ainda continua sendo live pessoal, né? A gente tá falando de game, de caras que trabalham, home office, online, programação, cara, isso, aquilo, outro. Pô, mas por que o mercado sentiu impacto? Foi o que você falou, os grandes lançamentos, as grandes estratégias de marketing, tudo isso acontece no tete a tete ainda. Exato. No live, né? Na experiência. Então, isso é um segmento... Não, e o Japão tem aquelas feiras monstruosas de game, Exato. né? Esse mercado é gigantesco, né? Esse mercado é bilionário, gigantesco. A E3, né, que acontece aí, e sempre divulga trailers novos, as empresas, Microsoft ia fazer evento deles, a Sony também, cara, para divulgar coisas que a galera tá esperando por muito tempo. Mas você não acha que essa estratégia de marketing que ela era live pessoal, visto que agora não acontece, essas empresas não estão fazendo esforços para transformar essa estratégia de marketing no âmbito digital? Nesse momento, você está vendo isso acontecer em algum ou não? Sim. Até algumas empresas dessas que eu falei aqui, né? Por exemplo, a Microsoft, eles estão estudando e já estão para logo anunciar aí o evento deles aqui no computador, live aqui para a galera. Mano, vocês viram aquele show do Travis Scott, que é um rapper, dentro do Fortnite? Eu vi. Cara, não, nem. Meu, ele fez um show, um show assim, na verdade já tinha outro artista já tinha feito antes, que é fazer um show ali como um personagem do Fortnite e tal, tudo mais, né, que é um jogo Battle Royale aí e tal. E, tiveram 12 milhões de pessoas simultaneamente assistindo aquele show, saca? Então pensa, né, que essa é uma nova forma também de ver o entretenimento. Né? É um novo entretenimento está se adequando. É isso mesmo. Eu acho que você sabe que isso comprova um negócio que eu sempre falei, mesmo no meio de restaurantes, né? Eu tinha uma discussão com o pessoal da área que ninguém queria aceitar. Eu demorei mesmo para aceitar isso, e um dia isso me ocorreu. É assim, cara, não tem jeito. Você vender pela internet vai alcançar muito mais gente do que pode entrar dentro da sua casa. Não, sim, total. É simples assim, cara. Você simplesmente, você já não está mais limitado à fronteira cidade, estado, país, nada, cara. Você não está limitado a nada mais. É até onde você consegue entregar. E aí, quando a gente está falando num material desse intelectual, ou de, sei lá, né, de criação de música, ou conteúdo, ou game, cara, é isso. Eu acho que na verdade, acabou sendo um empurrão que muita gente precisava para acreditar. Sim, né? sim. E eu acho que vai romper muita coisa.
Não, vai, assim, a adaptação, Pois é, ela vai ser brutal e chocante, tanto pro bem quanto pro mal, né, cara? É assim, é uma coisa, Sim. o mercado dá para você se adaptar, o mercado ele já estava indo para o âmbito digital com a publicidade perdendo uma margem absurda da publicidade, na televisão, e os clientes querendo investir cada vez mais na internet. A nossa realidade já era digital, mas a partir do momento que isso limita o seu ir e vir, vamos dizer assim, eu acho que isso não vai acontecer, mas para mim, grandes eventos, um jogo de futebol, um show no estádio, essas coisas assim, cara, esquece, nem sei quando que isso vai acontecer novamente, né? Então, mas grandes transformações digitais já aconteceram. Tem muita coisa que vai deixar de acontecer live, a experiência, para ser maior no digital, cara. Agora, a gente tem que ver cara, Concordo. se isso é bom e até que ponto isso é ruim. pois é, porque assim, né, cara, é incrível isso. E eu sempre digo, até aqui pro Arena Nerd mesmo, que, tipo, a necessidade gera criatividade, né, cara? Porque essas lives, esses shows online e tal, eles já aconteciam, mas parece que a galera tava num piloto automático. Já estava confortável com o que acontecia. Agora, quando sofreu esse impacto, né, da pandemia, os caras se ralaram para ser cada vez mais criativos e mais únicos, né, nessas apresentações aí. Concordo E essa plenamente. última que foi desse rapper, cara, é incrível, assim, eu não jogo e nem sigo o cara, mas eu confesso que o negócio foi incrível mesmo, Foi incrível sabe? mesmo. Foi incrível mesmo. Foi louco, cara. Não, concordo plenamente contigo. Essas duas pontas aí de avaliação quando a gente até tem um ponto forte que a gente toca no manifesto, que é todo problema é uma oportunidade disfarçada. A gente fala lá no manifesto, Uhum. né? E aí Mas é isso. eu sempre ouvi falar muito disso também. A criatividade quando surge, geralmente a criatividade surge na gente quando a gente é colocado contra a parede. Quando você é Total, colocado cara. contra a parede, momentos mais assim, é que você acaba sendo mais criativo. E eu concordo plenamente com o que você falou, cara. É isso mesmo. Cara, é engraçado, né? Até, não sei se o Pedro também pode confirmar, mas até na arte marcial, né, cara? Quando você tá numa luta Sim. e você tá acuado, você tem que buscar formas diferentes de sair dali, né, cara? Você se adapta Sun Tzu também. fala isso. Exato, exato. Então, Sun cara, Tzu fala você isso. tem. Você tá com um exército menor, você bota o cara contra um rio, contra um lugar que ele não pode fugir, Sim, ele vai se virar para ganhar, cara. exatamente, cara. Você Exato. lida com o que você tem. Lógico que como a gente já colocou aqui no começo do papo, que a gente tem sorte de trabalhar com essa área, né? Sim. Porque tem algumas que sofrem, estão sofrendo, Sim, né? sim. E vão pagar por isso, né, cara? Porque eu Muito. tenho amigos aqui em Curitiba que são donos de bares, né? Eu queria Tem falar, meus shows. amigos de restaurante, né? Porque esse é meu histórico nos últimos 10 anos, né? Pois é, cara. E até no Arena Nerd, a gente tem o dono da hamburgueria aqui, que é a Geek Burger, né? Uhum. E eles Sim. também, cara, já estão sentindo o impacto. E claro que, né, tem o delivery também, mas não supre, né, cara? Porque a experiência que a Geek Burger vendia era de você ir lá e jogar videogame retrô durante ali esperando o lanche, né? A decoração era legal pra caramba, é legal, né, ainda. Mas, cara, o delivery ele não te entrega essa experiência, ele te entrega. Entrega. Você tocou num ponto fundamental, que a gente podia falar um pouquinho mais disso, que é essa questão, você tem toda a razão, a gente está falando aqui de umas possibilidades boas e coisas que podem mudar no mercado, quem já estava trabalhando no home office, você, coisas que a gente vai ver que vão se adequar ao mercado, que vão melhorar, ou coisas que o mercado foi tão impactado que ele vai ter que se adaptar de uma outra forma. Agora, isso que você está falando é verdade. E esse exemplo que você deu, né? Isso tudo veio Né? de um lado bom, mas tem um lado extremamente péssimo, não só pelas mortes, obviamente, as famílias que tiveram pessoas que se foram por causa disso, assim como também famílias passando fome, né? Então, Sim, o que você acha que vai ser esse impacto negativo? O que você acha que vai acontecer? Com esse exemplo que você deu, com essas pessoas que tinham loja, tinham restaurante, o que você acha que vai pois é, cara. acontecer com todo mundo? Eu já tenho visto aí acontecer principalmente não ainda com essa hamburgueria, né, que eu coloquei em questão, mas com bares, assim, cara, já tem amigo meu que tá tendo que devolver o imóvel, sabe? Tipo assim, porque, cara, e o cara tava indo bem, sabe? O movimento tava cada vez mais legal, assim, sendo reconhecido até fora da cidade e tal, né? Pelo nome chegar, assim, né? E, cara, hoje, com esse tempo que já tá durando a pandemia, porra, o cara se desiludiu, saca? Tipo assim, ele não Sim. consegue mais manter o lugar.
porque essa galera também até ter um nome consolidado, né, cara, não tem muito caixa, não tem muito dinheiro em caixa. Não. Daí, Exato. porra, imagina você tentando manter um local que deve ser uma nota para de Então, aluguel. por isso que eu acho que vai ter uma mudança muito grande, a gente falando principalmente do digital, por causa disso. O poder de compra de todo mundo caiu, os estabelecimentos estão fechando. Esse cara que saiu do estabelecimento ficou devendo e não está ganhando mais, o que ele vai fazer para ganhar dinheiro? Né? Então, assim, a recessão, velho, já é um fato, isso no mundo, né? Cada país. Não, e tem um efeito dominó, Cadu. Mas Como total. é que o cara que acabou de. O cara que Total. livrou o imóvel, quem que ele vai botar lá, cara? Total, Exato. total, Exato. total. Então, As imobiliárias vão se ferrar com isso também, né, total. cara? E a gente aí, eu tenho visto também, lógico, por estar no meio, vários amigos, cara, donos de academia, né, de artes marciais. Puta, nem fala. Mas também, cara, sabe, no perigo, assim. Eles estão Exato. desesperados. Alguns conseguem fazer personal, né, com todo cuidado, com a máscara ali e tudo mais. Mas ainda assim não é a mesma coisa, né, É por cara? isso que eu acho que o digital vai crescer cada vez mais. Sim. Acho que porque vai ser inevitável. Obviamente que um cara que fazia essa tal coisa, às vezes ele não vai conseguir o mesmo business. Mas, velho, o cara tá quebrado, o cara teve que dar casa, o cara teve que... O poder de compra das pessoas diminuiu, né? A internet tá aí como uma ferramenta para todo mundo. Então, vai inevitável. Mas é que existem coisas que você não tem o que fazer, né? Vamos falar assim do... Né? Não vou nem falar do pessoal do Gil lá, né? Os alunos iniciaram um movimento para fazer uma caixinha mensal para a gente ajudar os professores. Porque no jiu-jitsu, cara, quando é que você vai voltar a agarrar alguém, velho? Vamos ser sérios, cara. Então. Entendeu? E aí você não precisa chegar lá. Imagina você massagista. Cara. Entendeu? Total. Que você atende em casa, né? Essa galera, cara, enquanto não tiver uma vacina, um negócio, cara, esses caras estão ferrados. É brutal então, o impacto é astronômico. Se a gente não começar a investir, né, que nem o próprio Bill Gates há pouco tempo falou, se não começar a investir em pesquisa adiantada, sim. A gente vai viver isso outras vezes a cada década, pelo menos. Com certeza, cara. Com certeza. Tem que ter essa mudança, é uma quebra de paradigma muito grande. Eu acho que, falando de novo, uma coisa tenebrosa como essa, e tem que se mudar as atitudes, cara. As pessoas têm que ser menos egoístas, tem que parar de cagar com a natureza, ter que se preocupar com o outro. Para mim também tem tudo isso, porque a gente está falando de uma pandemia, mas existem fenômenos naturais. Existem naturais. Cara, o planeta respondendo, né, cara? O planeta é um ser vivo, né, cara? E a gente ali, nós somos células que estamos dentro dele. Exatamente. Cara, uma questão de como as produções estão resolvendo, né, episódios e coisas assim para finalizar séries que estão finalizando mais cedo, né, do que o previsto, né, do que o final mesmo, a season finale. Hoje eu fiz uma matéria sobre o The Blacklist, não sei se vocês sabem essa série aí. Sim, sei qual é. O último episódio deles, cara, vai ser mistura de live action com animação, cara. Nossa. Pra fechar, juro, cara. Nossa. Tipo, que estilo doideira. meio legal, hein? novo, assim, e a galera tá dublando em casa, os atores. Que filme, né? que era assim, cara? Não era o Sin City. Que filme meio... Não. Com o Keanu Reeves, com os caras lá, chamava Homem Duplo em português. Homem Duplo, Isso. Cara, esse era louco, né? Uma arte por cima dos caras, assim, né? Sim. Esse do The Blacklist... Rotoscopia, é isso? Ou eu tô viajando? Eu acho que é por aí. Não sei. Não vou afirmar, mas eu acho que... Vamos pedir para os nossos amigos nos ajudarem aí, mandar nos comentários aí pra gente. Exatamente. Mas o que eu achei assim uma forma interessante, né, cara, deles resolverem e não terem que sair do plano total, assim, né? Porque eles já tinham filmado as cenas de ação do episódio, sim, mas as outras coisas eles resolveram com a animação, né? Resolveram maravilhosamente bem, né, cara? Cara, e pra cacete, vai combinar, eu vi umas telas já como ficaram, assim... Clássico. Vai ser louco. Boa. Animal. Cara, eu acho que a única coisa é quase como um pedido, né? Como a gente comentou aqui, cara, a gente tem que pensar mais no coletivo a partir daqui. Tanto nós, produtores de conteúdo, quanto qualquer outro profissional ou só uma pessoa comum que hoje briga muito na internet
A gente tem que parar de pensar nisso, cara, e pensar mais no coletivo e começar a ver atitudes que estão erradas mesmo por aí, que a gente vê muito, né? A gente vê até atitudes vindo lá de cima, né? De grandes poderes, tipo, muito erradas, e a gente tem que começar a enxergar e pensar mais como sociedade, pensar mais, olhar mais lá para o Japão mesmo, e ter como exemplo, parar de ter como exemplo só os Estados Unidos ali do lado. Boa, verdade. Vamos olhar para um futuro mais distante ainda, que é o Japão. Boa. Show de bola, irmão. Show de bola, Luiz. Cara, Luiz, prazerzaço te conhecer, papo fera.